Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Olá, telenauta da Just TV, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Ponto de Contato, esse encontro gostoso que nós temos todas as quintas-feiras às 3 da tarde. E sempre contamos com você do outro lado aí da nossa telinha. Para participar do nosso programa é muito simples. Se você quiser mandar uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, é só você usar esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha. Você faz a sua pergunta, nós passamos para o nosso entrevistado e com muito prazer ele vai responder à sua questão. Faça também uma visita ao site da ABT, www.abt.org.br. Lá você vai encontrar os nossos próximos cursos, as palestras que nós vamos oferecer ao longo desse próximo semestre e também, como a ABT está completando 25 anos de atuação, nós desenhamos uma página exclusiva para comemorar esses 25 anos. Lá você vai encontrar depoimentos de profissionais que passaram pela ABT ao longo desse tempo e também fotos e curiosidades sobre esses 25 anos da nossa associação. Faça uma visita então ao nosso site, é www.abt.org.br. Como você sabe, nós trazemos sempre aqui no nosso ponto de contato pessoas, executivos, consultores, profissionais que tenham algo muito importante e gostoso para acrescentar tanto na sua vida pessoal como profissional. E hoje também não vai ser diferente. O tema abordado no nosso ponto de contato hoje é como falar de liderança com humor. Mas antes da nossa entrevista, nós vamos para as curiosidades. Vamos a elas. Bem, as curiosidades que nós estamos trazendo ao longo dos nossos programas, elas são tiradas da revista Administrador. E hoje nós vamos falar também sobre o empreendedorismo, que nós vimos falando aí já de alguns programas anteriores. Segundo a pesquisa, os empreendedores representam, vamos lá, 28% da população brasileira, que tem entre 16 e 64 anos. Então, esses 28% da população brasileira representam hoje aproximadamente 30 milhões de brasileiros. Vamos ao outro slide. Encarando o desafio do negócio próprio, né? Quem é que encara esse desafio de ter o seu negócio próprio? São 61% de homens com uma média de 38 anos de idade. De escolaridade, 11% desses 61% têm o curso superior, 35% o curso médio e 45% somente o curso fundamental. E veja bem, não é a questão só do estudo que não deixa a pessoa ser empreendedora, né? Existem grandes empreendedores e que não têm aí curso superior e de repente estão fazendo da sua ideia, né, um grande negócio. Mas quais são as principais dificuldades que foram apontadas, né, as dificuldades do cotidiano que foram apontadas por essas pessoas que têm um negócio próprio? Então a gente vê aí, olha, falta de conhecimento da gestão, tá? A falta de investimento, os problemas do fluxo de caixa, como não poderia deixar de ser, a falta de informação de como administrar o seu negócio. Eu tenho uma ideia, eu tenho um pouquinho de dinheiro, eu já vou empreender e de repente ela não buscou mais conhecimento a respeito desse seu empreendimento, dessa sua ideia. Problemas com pagamentos de impostos, e a gente sabe, né, que aqui no Brasil a carga tributária é muito grande, fazendo inclusive pessoas desistirem do seu próprio negócio, a falta de informação contábil também, a falta de funcionários ou mão de obra especializada para se tocar aquele negócio. Né?
Então, estes são dados aí importantes que nós estamos trazendo para você que já é um empreendedor, que já abriu aí o seu negócio ou que está pensando em fazer isso. Que como nós vimos também em programas passados, o brasileiro é louco para, de repente, depois de eu me aposentar, eu quero abrir o meu negócio próprio. Então, nós estamos dando aí essas dicas, essas informações, esses dados estatísticos que são retirados da revista Administrador, ok? Muito bem, agora que nós já passamos aí, já mostramos para vocês essas curiosidades, nós vamos então para a entrevista de hoje com o nosso convidado, um convidado muito especial, o Cláudio Tebas. Vamos para a entrevista. Bem, é com muito prazer que nós recebemos aqui em nosso programa o Cláudio Tebas. Ele é músico, escritor e palhaço. Ele atuou na peça A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, em diversas montagens de contação de histórias, do núcleo de Contadores de Histórias, e no espetáculo Amigos do Peito, ele foi indicado para o prêmio Coca-Cola Teatro Jovem de Melhor Ator, isso no ano de 1998. Como músico, ele compôs a trilha sonora para o espetáculo A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, a convite de Eva Furnari. O seu disco Amigos do Peito foi selecionado para o prêmio Sharp e tem participação de nomes consagrados na nossa música popular brasileira, tais como Chico César, Zé Cabaleiro, entre muitos outros. Como escritor, ele publicou os livros Amigos do Peito, que foi recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, O Comilão e o Menino que Chovia e o Guia Prático para Fazer as Coisas. O Livro do Palhaço, A Revolta dos Fantasmas, enfim, ao todo, os seus livros já venderam cerca de 300 mil exemplares em todo o Brasil. Atualmente, o Cláudio é integrante do Jogo de Improvisação de Palhaços Jogando no Quintal. Para esta companhia, ele é responsável pela dramaturgia do espetáculo O Mágico de Nós. E com o seu espetáculo Oficina Sacoletras, já foi assistido e vivido por mais de 350 mil pessoas de todo o Brasil. Ele tornou-se, que inclusive tornou-se a base de treinamento, capacitação e integração de funcionários de diversas empresas brasileiras e multinacionais. Ele é o criador da web, da série Fala Que Eu Não Te Escuto, que já teve mais de 600 mil acessos no YouTube. E é com o Cláudio Tebas que nós conversamos no Ponto de Contato de hoje. Cláudio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Ponto de Contato. Obrigado, muito obrigado por ter me recebido aqui. Bom, você tem aí um currículo extenso, não é? De atuações, de livro e tudo mais. E eu gostaria que você contasse aqui para os nossos telenautas como que você começou, né, dentro da tua formação, como que você desenvolveu esse seu trabalho, chegando a ter esse currículo hoje. Puxa, quantas horas a gente tem? Eu me formei em publicidade e um dia eu já estava escrevendo alguns livros, a Eva Furnari, escritora maravilhosa, me convidou para adaptar um livro dela para teatro. Enquanto a gente estava no processo de adaptação, eu assisti um espetáculo que me arrebatou e minha vida pode ser dividida entre antes e depois disso. O espetáculo do Lume, de Campinas, que era um espetáculo de palhaço. E eu nunca tinha imaginado palhaço daquele jeito. Para mim, palhaço estava mais associado ao circo. E aquilo me transformou o meu olhar e tive a sorte de poder depois participar de uma iniciação de palhaço com eles. E a partir dali não consegui mais pensar em viver sem ser palhaço. Eu descobri que eu era um palhaço que fazia as outras coisas anteriormente. Você, nas tuas apresentações, você trabalha sozinho ou você tem alguém que, fora a questão do pessoal do Jogando no Quintal e tal, mas normalmente você faz os seus trabalhos solos? O meu percurso de palhaço sempre foi feito com uma dupla, que era a Mônica Mariros, uma palhaça incrível, mas também muito sozinho, porque a linha de palhaço que eu pesquiso, que aprendi lá com o Lume e também pesquiso, o palhaço não é um personagem criado de fora para dentro. O palhaço sou eu. As minhas loucuras, a minha vergonha, a minha beleza, sou eu com a minha humanidade. E a outra forma que eu trabalho o palhaço é sempre em relação com o outro. Eu não sei da cambalhota.
Então, o meu trabalho sempre foi sozinho, interferindo na rotina das pessoas. Uma pessoa que está passando na Paulista, eu vou lá e faço uma brincadeira com ela, na favela, fazendo diversos trabalhos, muito incorporações, né? Então, esse trabalho sempre depende muito da qualidade de relação que eu estabeleço com o outro. Então, enquanto outras linhas de palhaço foram investigando acrobacias, eu estou nesses quase 20 anos de palhaço investigando quais as melhores posturas que eu posso ter em relação ao outro para que esse nosso encontro seja bacana. Esse teu palhaço tem nome, não? Olímpio. Olímpio. Palhaço Olímpio. Tá. E ele é sempre da mesma forma, o que você utiliza para essa caracterização? Puxa, palhaços em geral sempre são palhaços, o mesmo palhaço a vida inteira, né? O Didi do Trapalhões é sempre Didi, mesmo que ele faça o papel feminino, né? Então ele é sempre Didi, o gordo e o magro, enfim. O que eu utilizo é muito pouco, é um palhaço que tem pouca maquiagem, alguma cor, alguma coisinha, um lápis branco no olho e diversas roupas de palhaço que eu tenho, que eu costumo chamar de roupa mesmo, que como palhaço sou eu, não é nenhum figurino teatral. Você abre o armário e diz, hoje eu vou com essa roupa, né, de palhaço. Então é pouca coisa, é muito, muito sutil, assim. Então o Olímpio não tem uma mesma caracterização, pelo menos na roupa não, né? Não, depende da época, depende daquilo que você vai fazer. Do astral, que nem a gente, quando vai sair, hoje eu vou ser mestre de cerimônia de um evento, eu coloco minha roupa que eu acho que é mais chique pro Olímpio, né? Hoje eu vou fazer o Jogando no Quintal, é outra roupa. Então, são roupas que mesmo com a mesma lógica desse palhaço que eu fui construindo mesmo. Agora, Cláudio, por que palhaço? Porque palhaço não tem medo do ridículo, palhaço pode falar aquilo que vem na cabeça. É tudo isso, é tudo isso. Primeiro porque o palhaço, como eu disse, sou eu mesmo, né? Então o palhaço, ele não interpreta um personagem, ele interpreta a si mesmo. Então ele procura colocar para fora a sua humanidade. E foi isso que me arrebatou naquele espetáculo que eu assisti há muitos anos atrás. Porque eu via seres humanos ali, eu não via, por que é isso, eu não estava entendendo. E aquilo, eu tive vontade de descobrir o que era aquilo. Certo. E esse contato comigo mesmo de maneira mais profunda possibilita utilizar essa linguagem como instrumento pedagógico no contato com o outro, seja como professor de escola ou seja como educador de empresas, né, de executivos. Ok, então eu quero fazer umas perguntas para você a respeito dessa sua parte de educador, né, e depois de músico também, ok? Como é que você entende a educação na escola, né? Principalmente aqui no Brasil, que o ensino, né, tem tantas dificuldades, essa coisa toda. Como educador, você já foi professor também? Já exerceu? Trabalho hoje eu estou há 15 anos na mesma escola. Sei. Durante 13 anos era chamado música, mas nunca era música como um fim, mas como um meio para desenvolver o grupo como um grupo coletivo, cooperativo. Então, com muita propriedade, você pode responder essa pergunta, então. Como é que você vê a questão da educação na nossa escola nos dias de hoje? Puxa, eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico, em que acho que nunca se falou tanto em mudar o olhar sobre a escola. Uma nova escola, por exemplo, né? Que é o que muitos grupos estão estudando isso. E eu acho que é fundamental que a gente pense nisso mesmo. Quais são as formas de melhor trazer essa criança para um crescimento mais amplo, muito mais humano, em que ela não seja apenas conteudista, né? Porque se a gente for pensar, por que eu aprendi física, por exemplo, nunca foi atrelada a uma coisa útil para mim. Então eu tive dificuldade em entender por que eu aprendi a física. Despreze os efeitos do ar, né? Por que eu vou desprezar o efeito do ar? O ar é importante. Então, enfim, eu acho que a educação ela tem que incluir a criança na sua amplitude de relacionamento com o outro, nos seus sentimentos. Eu sempre trabalho a criança a partir da escuta dela com ela mesma, para que a partir dessa escuta mais profunda ela possa se relacionar com o outro melhor. E pensando no mundo moderno, é isso que vai transformar. Porque algumas coisas, o cara, para entrar numa empresa, por exemplo, ele já tem que ser bom, tem que saber falar alguma língua, tem que ser bom de informática e tal. O que vai ser o diferencial na vida dele, para ir para cima ou para baixo, é a qualidade de relação que ele é capaz de estabelecer com o outro. É por isso que ele é promovido ou por isso que ele é demitido. E a escola tem que se ocupar disso, tem que se ocupar desse ser humano que se relaciona. E você trabalha então com crianças, é isso? Nessa parte Na Carandá Viva a Vida, escola que eu dou aula, trabalho com crianças de 7 a 11 anos. E eles são muito ricos, não é? A criança é... Nossa, é um aprendizado constante com eles. E acredito que eles comigo. A gente é um laboratório mesmo, de convivência. Assim, a gente sempre trabalha criando projetos para que na construção desse projeto coletivo,
a gente seja capaz de ser mais cooperativo mesmo. Porque eles têm aquela pureza, eles não têm ainda aquela malícia, enfim, aquelas coisas. Então sei lá, eles produzem mais, né? Eles não têm aquelas barreiras, como de repente você já vê no adolescente ou nos jovenzinhos que, eu tenho medo de cair no ridículo, não, criança é mais disponível nesse sentido. As de 11 já começam a acessar essa coisa da vergonha, né, do ridículo. Mas a criança é muito disponível. Cabe a nós, educadores, quando eu comecei a trabalhar com educação, nessa educação mais humanista, as escolas mais tradicionais reagiam, você deve ter ouvido isso, assim, a escola construtivista ou a escola humanista, a criança faz o que quer, né? Na verdade, numa verdadeira escola construtivista, não é que a criança faz o que ela quer o que ela faz. Como que eu desenvolvo um grupo que tenha desejo de construir aqueles objetivos comuns, né? Isso tem a ver com liderança, que a gente trabalha lá com o executivo. Como que a gente constrói um grupo e como que a gente se relaciona com esse grupo, de forma que a criança queira construir junto algum projeto. Certo. Agora, ainda falando sobre a questão da educação, né? Como é que você vê essa enorme lacuna que existe aí na formação humana dos professores, né? Porque sabem a matéria, mas na hora de explicar, na hora de transmitir isso para os alunos, não conseguem. Puxa, eu acho que isso é uma lacuna gravíssima, seja para educação infantil, seja para professores de faculdade. A gente tem feito agora uma reunião, eu e o Mauro Fantini, que é um cara espetacular, pensando como que esse professor se capacita para relacionar com gente. Porque ele pode ser sensacional na matéria, mas a matéria humana é o que vai mudar, que vai transformar a capacidade daquele grupo aprender ou não querer aprender aquilo, né? Tem algumas matérias na escola que eu poderia simplesmente odiar porque o professor não conseguia me conquistar, né? E isso eu acho que existe uma necessidade urgente de se reavaliar o professor na relação com o outro. Como que eu faço para compreender? Por exemplo, eu monto uma aula. Será que esse aluno está interessado naquilo que eu estou falando? Será que essa aula que eu bolei lá em casa está funcionando agora? E se não está funcionando agora, o que eu faço? Que caminho eu busco para chegar no objetivo? Né? Então não está funcionando o que eu bolei em casa, mas eu conheço a matéria, eu sou capaz de criar outra coisa para que a criança se interesse. E isso o professor tem que estar habilitado para escutar a necessidade do grupo. Porque ele não pode chegar como se ele fosse um detentor do conhecimento. Ele é um multiplicador e um incentivador da descoberta. Certo. E nessa questão aí do escutar que você falou, você me dá um gancho para falar a respeito, né, daquela parte que você tem, que nós já falamos aqui no teu currículo, né? O fala que eu não te escuto. Fala que eu não te escuto. Se vocês que estão nos assistindo, né, vale a pena vocês darem uma entrada lá e verificar essas performances dele, que realmente é fantástico. O que acontece com o ser humano que não escuta? O que você quer provar com essas tuas intervenções? Puxa, como escuta para mim é matéria-prima do meu trabalho, por exemplo, você está andando na rua, eu tenho que me comunicar com você de palhaço, para que juntos a gente possa construir uma brincadeira, nem que seja de 10 segundos. Eu preciso escutar como que você está aqui agora. Essa pessoa está disponível? Essa pessoa não está? Então eu investigo e escuta obsessivamente. Quais as melhores posturas, como que essa pessoa está, é uma escuta sensível. Na investigação disso, a gente fez um vídeo, que chama Fala que eu não te escuto, tudo feito com um aparelho celular, que é a nossa câmera oculta. É uma provocação. E eu fiquei feliz com o retorno. Primeiro que muita gente assistiu, muita gente comenta. E as pessoas comentam coisas muito diferentes umas das outras, que eu sinto que são complementares. Então, a gente pode falar que as pessoas não escutam porque estão no automático, e estão no automático. As pessoas não escutam porque, na verdade, não têm interesse verdadeiro sobre o outro, embora às vezes pareça. E, às vezes, a pessoa não escuta o que eu estou falando porque está lendo o meu gestual, que também é uma forma de escuta. Então, muita gente fala assim, é claro, dando um exemplo para a pessoa que está em casa. A gente para o carro, eu vou pedir uma informação. Então, a informação é, será que eu posso assaltar tal loja? E a pessoa, tal loja fica assim, assado. Porque para ela está com o GPS interno. Falou tal loja, eu explico como é que chega. Isso não acessa o meu interesse verdadeiro, né? Então, eu acho que muitas das questões relacionadas a isso, a pessoa está mesmo esvaziada para acessar o outro com a sua necessidade. E nem sempre a gente está disponível. Ou a pessoa está me olhando
está lendo. Eu acho que eu não tenho cara de assaltante. O meu gestual é gentil. Então, ela não associa eu a falar assalto, mas ela está lendo um gestual. E se a gente for levar isso mais profundamente, é por isso que tanta gente cai em golpe. Por que o cara compra um bilhete premiado? Porque ela está lendo o gestual daquela pessoa que não parece perigosa, mas ela não está com uma escuta ampliada para falar. Bilhete premiado, por que não fica para ele? Não é? Então a gente lê uma parte do todo, nunca o todo como ele é. Ok. Você que está nos assistindo, quer fazer a sua pergunta para o Cláudio, hoje o nosso tema é como liderar com humor. Se você quiser fazer a sua pergunta, é só você utilizar esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha, faça a pergunta que nós passamos aqui para o Cláudio. Cláudio, bem rapidinho, eu queria que você falasse alguma coisa também do teu lado musical, né, como músico, né? Como que você atua nisso? Puxa, eu toquei bateria durante anos, muitos anos. Eu brinco de falar que eu desisti porque era muito chato carregar tudo aquilo. Então, eu não me considero exatamente um músico. Eu acho que eu sou musical, né? Então, durante... O Olímpio canta? O Olímpio adora cantar, de maneira tosca. Toca algum instrumento também? Toco bateria, toquei anos de bateria. E jogando do quintal, comecei tocando a bateria mesmo. E eu acho que a música, no caso da educação, eu sempre usei a música como um desenvolvedor da escuta de si mesmo e do outro. Então, para a gente montar uma orquestra, por exemplo, seja de banda de rock, seja o que for, a gente tem que estar junto, se escutando, né? Então, a música, para mim, ela é muito de uma expressão do desejo de estar com o outro. Um pouco isso. Ok. Agora nós vamos entrar para o mundo corporativo, né? Onde embora. você também tem uma atuação destacada, uma atuação muito bacana, né? Você trouxe um vídeo curto a respeito dessa tua atuação. Nós vamos então passar para os telenautas, assistir junto esse vídeo e depois você vai comentar o que acontece. O que acontece, tá bom? Vamos ao vídeo então. Desse lado é o esquisito! Tocou a bola para! Tudo domina! Beleza! Toca a bola para! Eduardo quase bateu o dente no microfone e tocou a bola para! Jair dominou, tocou para! Carlos dominou, tocou para! Jusimeire! Eu falei que esse lado é estranho! Jusimeire tocou para! Cecília dominou, prepara a comemoração, matou nos peitos, bateu, é gol! O pessoal participa bastante, muito, hein? Muito. Bacana, muito. bacana. Então conta um pouquinho sobre essa experiência. Eu acho que as imagens elas são bem ilustrativas, assim. Esse é parte de um trabalho que é uma palestra, embora não pareça. Porque normalmente as palestras tradicionais elas são apoiadas num discurso e um PowerPoint, né? E como educador, eu acho que a gente tem que compreender a diferença entre informação e conhecimento, né? Uma coisa é eu ter acesso à informação, isso a gente clica, o Google tem acesso à informação que a gente quiser, né? Eu brinco de falar, você
o fato de você apertar e vir uma receita de como é que constrói pirâmide, não faz de você um construtor de pirâmide, né? Esse jogo que a gente viu, essas partes da brincadeira, elas são uma forma das pessoas se apropriarem de conceitos muito profundos e construídos de maneira muito divertida, né? Vou falar como é que acontece esse trabalho que a gente acabou de assistir. Eu chego de palhaço, as pessoas não sabem que vai ter palhaço, é anunciado como uma palestra. E, eu sou palhaço há quase 20 anos, nunca houve, acho que, uma convenção que as pessoas tenham dito assim, tomara que tenha palhaço depois do almoço. As pessoas têm medo de palhaço. E olha o que aconteceu. Brincaram que nem muito participativo, crianças. Né? Brincam mesmo, de verdade, se jogam na brincadeira. Então, o trabalho acontece assim, eu entro, um fotógrafo vai registrando, a gente começa a construir esse jogo, começa a construir, quando vê a gente está brincando muito, eles registram o que sentiram, eu saio, volto como eu estou agora, sem o nariz de palhaço, e a gente projeta o que acabou de acontecer. E em cima das imagens a gente constrói uma reflexão. O que será que transformou esse medo inicial em tamanha disponibilidade? Certamente vai passar por questões profundas do relacionamento ali e profundas de liderança. Porque o meu objetivo, palhaço na liderança ali, é criar uma brincadeira. Como será que a gente construiu isso? Né? Essa abordagem é feita em cima do concreto. E como você está lá como palhaço, e palhaço não tem medo do ridículo, consequentemente as pessoas que estão assistindo falam, bom, se ele não tem medo, né? eu vou me jogar aqui. Exatamente. Né? E esse final aí que nós vimos você se jogando e o pessoal o que é aquilo? Olha, o que significa? Olha, aquilo tem muito valor simbólico, porque as empresas querem muito construir uma relação, o líder, por natureza, ele tem que construir uma relação de confiança com esse grupo. Mas a gente não tem um cartãozinho que aparece no bolso, confie. Confiança é construído passo a passo, passo a passo, passo a passo. A hora que eu entro da convenção, é um gesto para um, olhar no olho do outro, é isso que vai construindo a confiança para a gente chegar naquele ponto de confiança tal que as pessoas me confiam, que eu me jogue em cima delas. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente constrói essa relação, eu chamo que confiança é a plataforma para a gente ter coragem. Então a gente vai construindo essa coragem, e depois que eu pula às vezes o presidente da empresa, pula o diretor da área, e isso é um valor simbólico enorme, porque assim, eu, diretor da área, estou pulando no colo dos meus colaboradores. E pá, eu pulo e vai. Estou tendo confiança, então eles também confiam. Isso concretiza a confiança de forma muito clara. Assim. Legal. Nós temos aqui a participação de um telenauta, é o Enio de São Paulo. Enio, obrigado aí por sua participação. Ele pergunta, como posso conhecer melhor o trabalho do Cláudio? Cláudio, inclusive nós já estamos chegando no final do nosso programa. Entendi. Então agora, você respondendo a pergunta do Enio, você pode passar aí os teus meios de comunicação que os nossos telenautas podem conhecer melhor o seu trabalho, entrar em contato contigo e tal, inclusive o Enio. Oi, Enio. Você pode acessar o meu site, que é www.escutaeconvivencia.com.br. Lá tem vídeos e lá também tem os contatos. Um contato mais fácil comigo também é pelo e-mail, Cláudio Tebas, e o Tebas é com TH, claudiotebas@uol.com.br, ou no meu telefone, 11 São Paulo, 999-675-916. Ok. Aqui nós temos um e-mail, deve ser de amigo seu, AD. O AD. Ele fala aqui, um abração para esse grande mestre. AD, obrigado. Cláudio, infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim. Né? Obrigado. Mas em nome da ABT, eu quero agradecer a tua participação, você ter aceitado o convite para estar aqui no nosso programa, e eu quero contar com você em outras oportunidades, sempre que você tiver um trabalho aí diferente, novo, bom, criativo não precisa dizer, né, que esse faz parte aí já do seu trabalho mesmo, né, as portas aqui do Ponto de Contato estarão sempre abertas, tá bom? Eu agradeço muito, foi uma delícia, me senti super em casa. Obrigado. E aí você que está nos assistindo, né, e que quer um trabalho diferente aí para a tua empresa, para os teus
os teus funcionários, né? E quer diferenciar um pouco daquelas palestras, daqueles cursos normais ou padronizados, né? Dá uma espiadinha aí no site do Cláudio Tebas, naquilo que ele faz, e você vai gostar muito, tá bom? Contrate aí o Palhaço Olímpio. É isso. Obrigado, Humberto. Tá bom, Cláudio. Obrigado. Grande abraço para você, também, viu? obrigadão, viu? Nosso ponto de contato está chegando ao final. Na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos um novo encontro marcado. Eu espero por você. Uma boa semana e até lá.